quero cumprimentar, portanto, todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Portanto, em conjunto com o meu querido pastor Tiago Cunha, vamos, portanto, relembrar a lição que temos estado a estudar, na continuação do tema deste trimestre, baseado no livro de Gênesis. O título da lição que iremos estudar agora é José, Mestre dos Sonhos. É um personagem bem conhecido da Bíblia, mas em primeiro lugar eu queria cumprimentar, portanto, o pastor Tiago Cunha e, portanto, e que Deus o ilumine, ele e a mim, na apresentação deste estudo, que todos possamos ser abençoados e fortalecidos na palavra de Deus. Muito bem, é um gosto estar aqui convosco e também estar aqui com o irmão Carlos, mais uma vez. É sempre um privilégio podermos estudar a palavra de Deus e podermos debruçar-nos também nos muitos temas que a palavra de Deus então nos apresenta. Vou convidar-vos então agora a inclinarmos o nosso rosto e vamos iniciar com uma palavrinha de oração. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos que Tu vais derramando sobre nós e pela possibilidade agora de podermos estudar a Tua palavra e podermos também aprender mais e mais sobre Ti, Senhor. Possas nesta hora, Senhor, falar ao nosso coração, iluminar-nos, Senhor, guiar-nos na Tua palavra, Senhor, e dar-nos as lições que nós precisamos para vivermos uma vida de maior proximidade contigo. Obrigado por tudo, meu Pai amado, te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amém. José, o mestre dos sonhos. Os próprios irmãos, portanto, diziam que ele era o sonhador mora. E como sabemos, e iremos estudar de seguida, ele acabou por criar inveja e ciúmes dos irmãos por causa dos sonhos que teve, não é? Exatamente. E que eram premonitórios exatamente aquilo que iria acontecer no futuro. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. José mantinha um caráter, digamos que, especial aos olhos dos seus irmãos. Muito por culpa também do apego especial também que o pai revelava para com este filho, não é? Que era o mais novo daqueles irmãos, mas que também servia para também demonstrar que Deus tinha planos para aquela família e, em particular, para a vida de José. Não é assim, irmão Carlos? É verdade. Sem dúvida. Portanto, aqui Jacó cometeu, portanto, um erro, não é? Demonstrar favoritismo a um filho, não é? O que nós sabemos, até de acordo com a palavra de Deus, não é a forma mais correta de lidar com os filhos, não é? Esta atitude de favoritismo de Jacó para com este filho mais novo provocou exatamente o ressentimento e o ciúme dos irmãos, que levou a problemas futuros, não é? Sem dúvida, portanto, sem dúvida, sem dúvida. Era visível, digamos assim, irmão Carlos, portanto, que havia um relacionamento de maior proximidade, neste caso, entre o seu pai e o próprio José. Aliás, se me permite, muito rapidamente, ler o textinho que nós encontramos, portanto, em Gênesis, no capítulo 37, e no verso 3 e 4, vemos exatamente desvendado logo de início este tipo de relacionamento especial que havia ali e que vai causar, como o irmão Carlos também já mencionou, esta inveja que houve ali entre os irmãos. Permita-me então ler muito rapidamente, quando nos diz, mais uma vez, Gênesis capítulo 37, versos 3 e 4, que Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Ora, uma manga talar, portanto, era uma túnica, na verdade, que tinha várias cores, não é verdade? Que era bastante colorida, mas também era uma túnica que era presenteada, digamos, a reis, a realeza, digamos assim, a príncipes, à nobreza, digamos assim. E o seu pai, de uma forma até bastante ousada, deu exatamente esta túnica que poderia até eventualmente ser oferecida, mas nunca a um filho mais novo, mas talvez a um filho mais velho, claro, exatamente para exaltar e para reconhecer a primogenitura e a importância da mesma e a bênção que adivinha exatamente disso. Ora, nós sabemos que Israel já deveria ter aprendido essa lição, exatamente, do valor da primogenitura, não é? Ele que teve aquela experiência tão forte com Esaú, ele teve, de facto, essa lição viva na sua vida, mas de alguma forma este texto revela-nos que ele parece que lhe escapou exatamente esse elemento. Agora, até aqui não há grande problema, mas o verdadeiro problema é aquilo que vem logo a seguir no verso seguinte, quando nos diz no verso 4 do mesmo capítulo, que vendo, pois, seus irmãos,
que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, irmão Carlos, antes de lhe passar a palavra, permita-me só fazer este pequeno reparo. Os próprios irmãos, eles observaram e reconheceram que o seu pai já não escondia este favoritismo, e esta é exatamente a palavra, este favoritismo que era realçado em atitudes, palavras e até mesmo em dádivas. Ora, isto obviamente que foi, digamos, um percalço na vida do próprio Israel, de Jacó, neste caso, não é verdade? Que demonstrou isso de uma forma viva no seio familiar. É claro que isto vai causar um grande conflito, vai fazer um sentir, inclusive, imagina aqueles irmãos que sentiram muitas coisas, uma delas deve ter sido um sentimento de rejeição. Imaginem o filho mais velho, ao sentir que o filho mais novo, neste caso, era favorito acima de todos os outros, claro. Isto vai causar uma grande celeuma entre a família. Claro. E depois é aqui que o texto usa uma palavra que é muito forte, não é, irmão Carlos? Diz-nos que eles odiaram-no. E ódio é algo de tremendo, não é verdade? O ódio pode ser uma semente que dá lugar a muitas ações violentas, digamos assim, claro. Ao ponto de que eles próprios, o próprio texto nos diz, que já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, não havia diálogo, não havia comunicação possível entre os irmãos, exatamente por causa da semente que foi plantada, neste caso, pelo seu pai. E o ódio era tão intenso que desejaram matá-lo, não é? E exatamente. Quando o pai envia José para ir ter com os irmãos, que estavam a tomar conta dos rebanhos, José exatamente. Vai e quando eles o veem de longe, começam logo a planear em matá-lo. Exatamente. E é Rúben, exatamente o mais velho, que ao fim e ao cabo foi usurpado, digamos assim, exatamente. Da primogenitura. É Rúben que intervém e evita que os irmãos o matem e sugere que ele seja, portanto, que ele seja lançado numa cova, não é? Exatamente. Irmão Carlos, não é interessante que existe aqui uma tendência, muitas vezes que nós vemos na Bíblia, de que as famílias parece que seguem as pisadas dos pecados passados que foram feitos pelos seus pais e por aí fora. Nós vemos que, na verdade, Jacó, os seus pais, neste caso, permitiram que houvesse também um certo favoritismo que foi vivido e sentido na vida tanto de Jacó como de Esaú. A mãe tinha uma certa preferência por Jacó, o pai tinha uma certa preferência por Esaú, não é verdade? É verdade. E é interessante que também depois nós sabemos a história, nós já estudámos em semanas anteriores, que na verdade Jacó vai usurpar e vai roubar, digamos assim, o direito à primogenitura do seu irmão. E é interessante que agora, nesta história, ele, sem se dar conta, acaba por fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente. Vai favorecer José para que, de certa forma, o filho mais velho sinta que a sua primogenitura está a ser ameaçada, que a sua primogenitura não está a ser reconhecida e ainda menos valorizada. E para um homem, esse ser respeitado, ser valorizado, obviamente que é muito importante, não é verdade? Claro. Nós sabemos isso. Claro. Mas aqui, Jacó, Israel agora, já este Filho de Deus transformado, depois daquele encontro, não é verdade, com Cristo, ele próprio, ele acaba por cair no mesmo erro, de uma forma quase incauta e sem se dar conta, não é verdade? E desta forma vai exatamente suscitar este ódio que vai dar frutos muito maus, não é verdade, irmão Carlos? Sem dúvida, não é? Sabemos que uma história continua a relatar, portanto, que Judá sugere então que ele seja vendido, porque entretanto eles veem mercadores ismaelitas portanto, a aproximar-se, portanto, midianitas, e ele Exato. sugere, portanto, que ele seja vendido como escravo, não é? E nós conhecemos a história e realmente ele acaba por ser vendido como escravo, mas, portanto, iremos ver isso mais à frente, não é? Na lição seguinte, não é? Portanto, exatamente. Embora Jacó censurasse abertamente o seu filho, manteve este incidente na sua mente, meditando sobre o significado e aguardando pelo seu cumprimento. Isto aqui referindo exatamente aos sonhos que Jacó tinha, né? Exatamente. O sonho que ele tinha de que até o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele e que o molho dele no meio, os molhos dos irmãos à volta se curvavam diante dele. Exatamente. Jacó censurou o filho, mas ao mesmo tempo guardava isto na sua mente, no seu interior. Meditando com certeza sobre o que significaria tudo isto, não é? Exatamente. Aí penso que o próprio Jacó, neste caso Israel, ele revelou alguma sabedoria, não concordo, irmão Carlos, porque ele reprovou de facto publicamente, mas no seu coração ele pensou e meditou naquilo que ali estava. Ou seja, provavelmente até deu alguma importância, mas perante os outros filhos não quis mostrar de facto que ele estava atento àquilo que ele estava,
porque Claro. aí se calhar já se começou a perceber de alguma coisa que era importante. Claro, E aliás, claro, claro. há aqui um aspecto que é muito importante. Não querendo avançar demasiado rápido, mas Sim, nós sim, sim, sim. sabemos como é que esta história agora avança, como é que ela se vai desenrolar. Nós sabemos que José vai ser agarrado pelos seus irmãos, não é verdade? Vai ser vendido como escravo. Mas a verdade é que nós não nos podemos esquecer que o plano inicial não era de o vender. Nós encontramos mais uma vez, então, em Gênesis capítulo 37, e logo no verso 18, portanto, que de longe o viram, e antes que chegasse, eles começam a planear. E planeiam o quê? Eles não planeiam vendê-lo como escravo, mas eles conspiraram contra ele para o Para o matar, ou matar. seja, para lhe tirar a vida. Este era o Exatamente. objetivo, claro, não é? E de Claro. facto, ali é que se vai desenrolar o episódio que o irmão Carlos já mencionou, e muito bem. De facto, que eles começam como que a tentar negociar tudo aquilo, intervindo, e digamos que Ruben, ele próprio, como nos diz então mais à frente no verso 21, que ao ouvir isto, é ele próprio que vai livrar das mãos deles e vai dizer, não lhe tiremos a vida. E este não lhe tirar a vida, digamos que é muito importante. Mas, por outro lado, digamos que, descontando um pouquinho aquilo que vai acontecer à frente, eu não sei sinceramente o que é que seria pior. Se era tirar-lhe a vida ou se era vendê-lo como escravo. Porque vendê-lo como escravo, principalmente José, um jovem, uma criança, digamos assim, ainda ele tinha cerca de Tinha 17 anos 17 quando anos. este episódio se desenrola, não é verdade? Claro. Tendo tudo isso em consideração, eles estão a causar um trauma profundíssimo na vida de um jovem Sofrimento terrível, que não é? pode nunca mais se conseguir levantar. Claro, A claro. dor da rejeição, a dor de sentir que não somos aceitos por aqueles que nos estão perto, que nos são Claro. É próximos, terrível. é das dores mais difíceis de suportar na nossa vida. Claro. Deixa traumas profundos, deixa Claro. marcas profundas, deixa feridas abertas, que é muito difícil depois de as conseguir fechar. Ainda mais quando essas dores, quando esses traumas são perpetrados por pessoas que têm uma certa obrigação de nos amar e de cuidar de nós. Claro. E esta Mais foi a próximo. experiência exatamente de José, não é verdade, irmão Claro, Carlos? claro. Portanto, qualquer um de nós que se pusesse no lugar de José, ou que imaginasse esta situação, seria terrível, não é? Se me acontecesse a mim, ao pastor, ou qualquer um de nós, é Claro. terrível, não é? Lá está o Claro, com sentimento de certeza. rejeição, enfim, eu sem saber exatamente o que é que iria acontecer. Sem dúvida, Portanto, sem dúvida. Nunca mais veria, ele pensou com certeza que nunca mais veria o seu pai, nunca mais veria a sua família, né? Uhum. Foi desterrado para uma terra distante que ele desconhecia, né? É terrível Exatamente. isto, né? É terrível. Exatamente. Deve ter sido um sofrimento para um jovem de 17 anos, que era a idade que ele tinha, deve ter sido Exatamente. uma coisa difícil de suportar. Sem dúvida, sem dúvida. Muito difícil mesmo, né? E mais à frente, então, vamos encontrar que então, os irmãos vão então lançá-lo, digamos assim, numa cisterna. Encontramos isto no verso 24. Tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, isto eram cisternas que encontravam-se no deserto exatamente para servir de depósitos de água, não é? Ora, aquilo que nós imaginamos aqui é que os irmãos levaram então o gado para aquela zona. Neste caso não era deserto, certamente, porque não levavam para ali o gado, obviamente levaram para ali para se alimentar. Claro. Mas aquelas cisternas, tanto quanto sabemos, eram cisternas que até eram relativamente profundas. Estamos a falar de cisternas que podiam ir até aos 5 metros de profundidade. Portanto, eram cisternas bastante largas, bastante profundas, para fazer um depósito de água, para sustentar as terras e o cultivo que era necessário fazer naquela região. Claro. Mas o mínimo que nós encontramos, e alguns arqueólogos já pesquisaram esta questão, que as cisternas menos fundas que foram encontradas tinham cerca de 3 a 4 metros. Ora, nós podemos imaginar que lançar um jovem daquela altura, digamos que José não deve ter ficado propriamente bem. Nós podemos imaginar, não é? Deve ter feito algumas escoriações, deve ter feito, de facto, alguns ferimentos, não é? Algumas contusões, certamente, com aquela queda, com aquele lançar, não é? Ele deve ter ficado, de facto, bastante abalado. Agora, há um elemento que é muito interessante, irmão Carlos, e com a sua permissão gostaria muito de referir, que é o seguinte. É que, durante aquele tempo, digamos que os vendedores não passaram por ali logo a seguir, assim que José foi lançado ali. Passaram-se várias horas. Os irmãos estavam ali por perto e ao longe ouviam os gemidos do próprio José. O apelo do próprio José. E do outro lado apenas havia irmãos, estamos a falar de irmãos, estamos a falar de família, que fecharam o seu coração de tal forma que, para se livrarem dele, não sabiam o que é que lhe haviam de fazer, vamos matá-lo, vamos fazer outra coisa, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e então que, mais tarde, ao verem estes tais vendedores, então resolvem vender José. Mas é interessante que durante aquele tempo eles tiveram tantas oportunidades para voltar atrás,
para E não reconhecer o voltar. seu erro, para reconhecer que não vamos fazer isto ao nosso irmão. Ele está-nos a Claro. apelar, ele está a chorar, inclusivamente. Ellen White dá-nos uma descrição muito De forma vívida, sensível. exatamente deste episódio, não é verdade? E eu posso imaginar como é que nós muitas vezes reagimos também. Quando à nossa volta um irmão, uma irmã está a sofrer, está em choro, está muitas vezes com lágrimas no coração que não são exteriores, não são visíveis. Será que nós reagimos também com uma certa frieza, simplesmente porque há provavelmente um problema, alguma coisa que está no nosso coração que precisa ser resolvido? Naquele momento, houve claramente um fechar do coração e um acentuar daquela rejeição que o próprio José agora começava a compreender da parte dos seus irmãos. Então, neste aspecto, nós devemos olhar para esta história e compreender que não devemos fechar o nosso coração aos muitos apelos que muitas vezes nos rodeiam, porque são oportunidades que Deus nos dá para fazermos a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Devemos ser mais sensíveis, portanto, Sem dúvida, e sem dúvida. não cair neste erro em que caíram, portanto, os irmãos de José. E é interessante que a história Exatamente. relata que Rúben deve-se ter afastado por algum tempo desta Exatamente. cena, e quando ele chega e não vê o seu irmão, portanto, ele diz que ficou desesperado e rasgou os seus vestidos, não é? Porque Exatamente. Rúben estava ausente quando isto aconteceu, quando Sem Judá dúvida. sugeriu que José fosse lançado na cova, não é? Mas como o pastor Sem disse dúvida, muito sem dúvida bem, nenhuma. o ser lançado naquela cova, enfim, com vários metros de altura, para além do sofrimento psicológico, o sofrimento físico que ele teve, né? Sem Porque dúvida. com certeza que se feriu na queda, né? Não Sem dúvida. ficou, enfim, numa situação muito confortável, digamos assim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pois a lição continua-nos, fala sobre este caso de Judá e Tamar, uma história um Sim, pouco sórdida, né? é verdade. Mas que aqui vemos também a misericórdia de Deus, apesar Sem dos dúvida. erros enfim, qualquer um de nós possa cometer. Exatamente, exatamente. E não esquecendo que exatamente que do meio de tudo isto, Judá, não é? Que está diretamente na linhagem, não é? Do nosso Salvador. É É verdade. extraordinário como no meio de uma linhagem tão. Vou usar a palavra que o irmão Carlos usou, não é? Tão sórdida, com decisões tão erradas no meio de tudo isto. Claro. Deus ainda estava ao controle de todas as coisas e foi exatamente nesta linhagem que Cristo mais tarde então vai aparecer. Não roubando muito tempo, porque eu penso que a questão de José, o tal escravo do Egito, e mais tarde também a forma como Deus vai usar José, penso que é o ponto de foco de toda esta lição. O foco de que José, de alguma forma, continuou a ser usado por Deus. E apesar das muitas tribulações que José vai passando na sua vida, Deus vai mostrando como ele está ao controle de todas as coisas. José vendido como escravo e Deus ao controlo e colocando no sítio onde quer. José a ser acusado falsamente e a ser levado à prisão e Deus a colocá-lo exatamente onde ele precisa de estar. Ou seja, a bênção de Deus continuou sobre ele, independentemente das acusações, independentemente das injustiças e independentemente daquilo que o homem pudesse fazer. Ou seja, Deus tinha um plano para José e esse haveria de ser cumprido independentemente daquilo que os homens muitas vezes tentassem fazer ao próprio José. E eu olho para isto e muitas vezes eu penso, bom, Deus não quer o sofrimento dos seus filhos de forma nenhuma. Podemos imaginar aqui, de certa forma, quase como que um grande conflito, digamos assim, um tipo de grande conflito que nós encontramos entre Cristo e Satanás a de se desenrolar na própria vida de José. Obviamente, José aqui a ser um tipo de Cristo, não é verdade? E todos estes atos malévolos feitos a José a representar os ataques de Satanás na vida de Cristo. Satanás a tentar ser um empecilho no trabalho que Cristo veio para desenvolver para cada um de nós. No trabalho de ser um intercessor para cada um de nós e trazer bênção à vida de cada um de nós. E nós vemos que José, apesar de tudo, era uma bênção, por exemplo, na casa de Potifar, não é? Até que a sua esposa interferiu com as bênçãos que José trouxe àquelas pessoas. José foi, inclusivamente, uma bênção na prisão, até ao momento em que, mais uma vez, algo se vai desenrolar no meio de tudo aquilo. E, de facto, havia Não José... deixa de ser extraordinário, não é? Sem dúvida, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, não é verdade? E tudo isto poderia ter desenrolado de uma forma tão feia, tão terrível, digamos assim. A vida de José podia ter terminado de forma drástica e dramática, e de alguma forma Deus havia de cumprir o seu plano de o colocar à cabeça junto do faraó, não é verdade? E ser uma bênção tremenda, não só para o seu próprio povo, não só para o Egito, mas para todas as nações que ali estavam à volta. Claro. É realmente uma história extraordinária, porque o José podia-se ter entregue ao ressentimento, não é? Sem Ele podia-se dúvida. ter entregue, portanto, enfim, à mágoa, ao ressentimento, Sem dúvida. desacreditar e revoltar-se até inclusivamente contra Deus, não é?
Há sem pessoas que se dúvida. revoltam contra Deus por situações menores, né? Bem Exato, menores do que esta. No sem dúvida, entanto, ele manteve a sua fidelidade, manteve a sua confiança em Deus. É realmente um exemplo extraordinário, não é? sem Apesar dúvida da nenhuma. adversidade, portanto, o ser vendido pelos irmãos, o ser, portanto, vendido como escravo na casa de Potifar, depois, Exato, enfim, fazia, portanto, fez o bem enquanto exerceu a sua atividade ali, acabou por sem ser dúvida, acusado injustamente, foi preso injustamente, portanto, uma série de circunstâncias que poderiam ter levado ao ressentimento e à revolta, não é? Mas não, sem ele dúvida nenhuma, manteve-se fiel. É realmente sem um dúvida exemplo nenhuma, extraordinário, sem dúvida alguma, não é? E sem dúvida. Deus abençoava tudo aquilo que ele fazia, Deus abençoava. Porque ele realmente Exato, era um homem dotado, mas além de ser dotado, era um homem que sabia que tinha consciência, que não era exatamente, tanto pelos méritos dele, mas era pela bênção de Deus que as sem coisas que dúvida ele nenhuma. fazia corriam bem. Sem dúvida. E sabe, irmão Carlos, para nós e para aqueles que nos acompanham hoje, muitas vezes eu penso, como é que nós iríamos reagir ao sermos confrontados com desafios atrás de desafios, como foi a vida do próprio José? Não deve ter sido fácil. É claro que nós na Bíblia encontramos um pequeno resumo, não é? E quase que parece que aquilo que aconteceu em tantos anos, não é? Aconteceu em apenas alguns momentos, alguns dias. E não foi assim. Foram anos e anos de desafio Claro, e de sofrimento. E como é que nós reagiríamos, por exemplo, ao sermos vendidos pelos nossos próprios familiares, daquela forma cruel? terrível, Ao sermos expostos numa praça de venda para que alguém nos pudesse comprar? claro. Depois, mais tarde, José começa a ver que a sua vida começa a endireitar. E depois, mais uma vez, então, na casa de Potifar, nós sabemos o que aconteceu, não é? A esposa de Potifar, como que se enamorou lá do próprio José, tentou atraí-lo para o seduzir e para cometer um pecado tremendo. E é aqui que nós começamos a pensar o seguinte, mas porquê é que José se manteve tão fiel? Qual era o interesse dele? Será que ele buscava alguma coisa de forma interesseira, digamos assim, da parte de Deus? Será que era isso ou era outra coisa? E nós Claro, encontramos aqui que, na verdade, não. O interesse de José era só e apenas manter-se ligado a Deus. claro, E claro. porquê é que nós compreendemos isto? Porque muitas vezes, quando nós perdemos tudo, quando ficamos sem nada, precisamos de bater no fundo para nos lembrarmos que, afinal de contas, Deus ainda lá está. Claro. Quando podemos perder tudo, os nossos relacionamentos podem falhar, a nossa profissão pode falhar, a nossa saúde pode falhar, mas Deus não falha e continua a acompanhar-nos a par e passo. Claro. E aí nós encontramos isso revelado na vida de José, exatamente nesta experiência que ele tem em casa de Potifar. Porque há uma frase extraordinária que ele vai usar exatamente para se revelar como sendo um homem verdadeiramente fiel. Ora, nós encontramos, portanto, esta história no capítulo 39 de Gênesis, e diz-nos, portanto, no verso 8 e 9, que José se recusou a se deitar com esta mulher, não é? Com a esposa de Claro. Potifar, e diz-nos que ele disse à mulher do seu senhor que ele tem-me por mordomo, o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou ele, tudo o que tem, ele me passou ele às minhas mãos. Ou seja, Potifar tinha uma confiança quase cega, digamos assim, neste Exatamente. jovem que, Claro. lembremos-nos, foi comprado como escravo para servir Claro. em casa, não é verdade? Alguma coisa Potifar viu neste jovem que ele não viu em mais ninguém, ao ponto de colocar tudo nas mãos de José para ele gerir. E aí, então, no verso 9, que encontramos esta frase absolutamente que devia estar escrito nos nossos corações a letras de ouro, que nos diz o seguinte: ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Agora esta frase: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Extraordinário. No meio de um trauma, é um jovem, é isto que nós temos que nos lembrar, era apenas um jovem traumatizado, marcado pela vida, marcado pela rejeição, marcado por tantas coisas negativas que já lhe tinham acontecido, de pessoas que tinham responsabilidade sobre ele. E ele diz: como é que eu vou pecar contra Deus? Ou seja, a sua afeição, o seu afeto, o seu amor, neste momento está centralizado só e apenas na pessoa de Deus. Isto é extraordinário e revela, de facto, um espírito vitorioso em termos espirituais, de alguém que quer viver perto de Deus e quer ser vitorioso sobre cada tentação na sua vida. Ele desejava continuar bem alicerçado sobre a rocha, não é? E sem dúvida nenhuma, sem dúvida, aí está, sem dúvida. Claro, exatamente. Ele desejava continuar alicerçado sobre a rocha, porque ele sabia perfeitamente que era Deus o seu ajudador, era Deus, portanto, o seu salvador,
Ele tinha consciência Exatamente. disso e tinha consciência que se transgredisse, portanto, Deus iria ficar muito, muito, enfim, magoado com José. Sem dúvida. Ele não queria, portanto, cometer esse grave pecado. Ele Sem dúvida. mostrou Sem realmente dúvida. uma fidelidade extraordinária. É um excelente exemplo, sem Absolutamente dúvida incrível. alguma. Sem dúvida Absolutamente. alguma. E Absolutamente. até poderemos pensar, eventualmente, que, portanto, se eventualmente ele tivesse cedido à tentação, se tivesse, enfim, consentido em ser seduzido, provavelmente iria ter um triste fim. Porque mais Sem tarde ou dúvida. mais cedo, portanto, Potifar acabaria por descobrir e Com certeza. com certeza que o fim de José seria um triste fim, não é? Sem dúvida. Seria um Sem fim dúvida. Sem terrível, dúvida. não é? Sem dúvida. Mas ele manteve a sua fidelidade, sem dúvida alguma, mesmo apesar de, enfim, das consequências que nós sabemos que aconteceram, não é? Com Ele certeza. acabou por ser preso injustamente, é terrível, não é? É verdade. Fez o É verdade. bem, praticou um ato de justiça e Sem mesmo assim dúvida. foi preso, não é? E sem dúvida. Foi Sem dúvida perseguido, nenhuma. não é? Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu gostaria só de dizer o seguinte, porque até temos pouco tempo antes de terminarmos. Eu acredito que, sinceramente, nós sabemos depois como é que a história vai terminar muito mais à frente, não é verdade? Com Claro. José a perdoar os seus irmãos e tudo mais, não é? A testá-los também, não é verdade? Nós sabemos essa história toda. Mas se eu perguntar assim, quando é que José perdoou os seus irmãos verdadeiramente? Eu pessoalmente acredito nisto. Acredito que neste momento José já tinha perdoado os seus irmãos. Porque só dessa forma é que ele poderia dizer como é que eu pecaria contra Deus. Claro. Ou seja, se ele se recusava a pecar contra Deus e rancor contra o nosso irmão e irmã é um pecado contra Deus, ele próprio, naquele momento, ele já estava tão apegado a Deus que ele dizia: bom, eles fizeram isto, mas o meu Deus é mais importante e ele continua ao controle da minha vida. Ou seja, ele entregou-se, digamos, de forma cega, agora sim, nas mãos de um Deus que se mostrou capaz de o guiar em meio às dificuldades da vida. Sabe, irmão Carlos, nós muitas vezes temos esta dificuldade, e certamente que se identifica também com isto. Nós muitas vezes, quando as coisas começam a ficar bem difíceis na nossa vida, ao ponto de algo como isto, que é extremamente difícil, nós podemos até, inclusivamente, muitas vezes questionar a Deus. Senhor, onde é que tu estavas quando isto aconteceu? Porquê é que permitiste isto? Porquê é que permitiste aquilo? Se há alguém na Bíblia que pode perguntar isso também, seria o próprio José. Neste momento, lá está, um jovem apenas, um jovem que não teve ainda muito tempo de vida, mas é um jovem extremamente apegado a Deus. E esse apego vai se revelar em alguém vitorioso, capaz de fazer diferença, inclusivamente na maior superpotência do mundo que havia na altura, que era exatamente o Egito. Fazendo diferença de uma forma... Um governador impressionante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Que era, enfim, ele era um estrangeiro, um hebreu, e acaba por chegar a governador do Egito, não é? Sem Abaixo dúvida. do faraó era ele, não é? Sem dúvida. E lá está, e mais uma vez exerceu a sua influência, os seus dons, os seus talentos, abençoados por Deus, e salvou aquele país da fome, não é? Sem dúvida, sem portanto, dúvida. Deus usou, portanto, José, não só para bem da sua família, dos seus irmãos, mas para bem do próprio Egito. Sem dúvida, sem dúvida. Para bem daquela nação. É realmente uma história extraordinária. Exatamente, não é? exatamente. E isso que o pastor Foucault, portanto, eu acredito também que ele já tenha perdoado, já tenha perdoado os seus irmãos muito antes, enfim, desta sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida alguma, porque senão de outra forma o seu coração estaria cheio de ressentimento e mágoa, e isso não seria da vontade de Deus, não é? Desagradaria a Deus, com certeza, não é? Sem dúvida. Quase que eu poderia dizer, irmão Carlos, com a sua permissão, que é muito perigoso nós avançarmos na vida a arrastar connosco as memórias do passado, daquilo que nos fizeram e tudo mais, claro, sem nos podermos libertar. E eu penso que isto já em estilo de fecho, uma vez que só temos 2 minutos agora para terminar, eu gostaria só apenas de fazer esta pequena lembrança. Enquanto nós quisermos carregar atrás de nós o rancor daquilo que nos fizemos no passado, nunca poderemos ver a beleza do futuro que Deus tem para cada um de nós. José agarrou-se com força a um Deus que não falha nas suas promessas e que o libertou não só das correntes literais da prisão que ele injustamente passou, mas das correntes espirituais e emocionais que ele tinha que se libertar. Só dessa forma é que ele pôde ser tão vitorioso como ele foi na sua vida. Não acha, irmão Carlos? Sem dúvida alguma, não é? Ele fez a melhor escolha, ele tomou a melhor decisão, não é? Porque de outra forma nós sabemos que o ressentimento, a mágoa, o ressentimento, a revolta, não só prejudica, enfim, a vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, mas também acaba por prejudicar a saúde, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acaba por prejudicar a saúde, sabemos isso muito bem, não é? E ele realmente tomou a melhor decisão. Portanto, é realmente um exemplo extraordinário. A história do José foi sempre uma história que me fascinou, desde a infância, desde a juventude, não é? Exatamente. Enfim, já quando eu era criança, na escola sabatina, ouvia contar a história de José,
E era uma das histórias que eu mais gostava de ouvir contar pelas Sem professoras dúvida. da escola sabatina. É impressionante, não é Portanto, verdade? Sem dúvida é nenhuma. uma história que impressiona, sem dúvida Sem dúvida alguma. nenhuma. A minha oração, de facto, é que esta história, este exemplo, possa ser, de facto, um alento espiritual para todos nós, para nos mostrar que Deus está ao controle em cada momento da nossa vida, independentemente dos desafios. E com a ajuda dele, assim como José, que apesar de ser um jovem, de ser estrangeiro, não é verdade? Claro. Um com Deus é sempre a maioria e a vitória é sempre certa, sem dúvida nenhuma. Se calhar vou convidar então agora o irmão Carlos para ter a última oração, para nós fecharmos então agora a nossa lição e com quem desde já agradeço também a sua companhia. Igualmente, ok, um grande abraço. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos teres iluminado e fortalecido no estudo da Tua Palavra. Vem conceder-nos, Senhor, a Tua graça, porque nós sabemos que é unicamente pela Tua graça que nós somos salvos, que nós seremos salvos. Senhor, ajuda-nos a seguirmos o exemplo de José. Ajuda-nos, Senhor, a vermos aqui lições para cada um de nós, para a nossa vida pessoal. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis como Ele foi. Amém. Agora, Senhor, peço-te que nos continues abençoando durante o resto desta semana, que a Tua paz e a presença dos Teus anjos e do Teu Espírito Santo seja conosco. Abençoa o pastor e a sua família. Abençoa todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Sê com todos, é o que te peço e agradeço, em nome pelos méritos de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Não temas, sou contigo. Não tenhas medo. Te fortaleço, sou teu Deus. Mesmo que ande em vales que te assombrem, em teus caminhos sou tua luz. Eu vou estar para sempre ao teu lado. Já entreguei minha vida por ti. A noite vem, ainda estou contigo, até que o dia possa amanhecer. Mesmo que ande em vales que te assombrem, em teus caminhos sou tua luz. Eu vou estar para sempre ao teu lado. Já entreguei minha vida por ti. A noite vem, ainda estou contigo, até que o dia possa amanhecer. Não temas,
night.